Você sabe qual é a origem da palavra filosofia? O que de fato ela significa? E você já ouviu falar sobre a risada da escrava Trácia? Pois, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a origem da palavra filosofia e a risada da escrava Trácia. O que significa a palavra filosofia? Filosofia é uma palavra que tem sua origem, sua etimologia. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. A etimologia da palavra filosofia traz que filosofia é composta por dois radicais, por duas palavrinhas gregas com significados bem específicos e que traduzem muito sobre o sentido desta palavra. De acordo com a etimologia, a filosofia deriva do grego philos, que significa amizade, também traduzido por amor. Aqui vamos fazer um parênteses bem rápido. Os gregos costumavam usar três palavras para se referir à ideia de amor. Eles utilizavam o termo ágape, que seria um amor mais elevado, um amor puro, um amor sublime. O termo filia, de onde vem filos, que significaria mais, estaria mais correlata à nossa ideia de amizade propriamente dita, um amor mais humano, de reciprocidade, e o termo eros, que seria o amor erótico, mais relacionado à nossa ideia de paixão. Mas isso é um assunto para outro vídeo, só fazendo esse parênteses para dizer que a ideia de filia aqui estaria mais associada à ideia que nós temos contemporaneamente de amizade, e a gente já vai entender o porquê. Essa palavrinha soma-se à palavra Sofia. Sofia, que em grego significa sabedoria, conhecimento. Então, a palavra filosofia literalmente significa amor, amizade à sabedoria. E olha que importante. O amigo, ele não tem, ele não domina, ele não é dono do outro amigo, daquele pelo qual ele tem amizade, pelo qual ele sente amor. Mas ele anda ao lado, ele se aproxima. Então, nós já podemos, pela etimologia da palavra, deduzir que o filósofo, a filosofia, ela não é a sabedoria, ela é a amiga da sabedoria, ela é a amizade ao saber, aquele que anda junto, que busca, que acompanha, que sente afeição pela sabedoria. É isso que a etimologia nos ajuda a compreender essa e muitas outras palavras. Nesse sentido, então nós passamos a compreender por que o símbolo da filosofia, muitas ciências, muitas áreas do conhecimento utilizam letras gregas como símbolo da sua área de atuação, por que o símbolo da filosofia geralmente é encontrado por esses dois desenhos. Essa aqui é a letra grega Φ, que corresponde ao nosso F. Nós temos aqui à esquerda a filosofia, o Φ em letra maiúscula, né? Então nós temos aqui o Φ em letra grega maiúscula e o Φ em letra grega minúscula. Atenção! Não confundir com a palavra ou a letra Φ com a letra Psi, que é o símbolo da psicologia, certo? Então são duas letras gregas curiosas de compreendermos. Também temos como um exemplo, um símbolo da filosofia que nos ajuda a compreender um pouco do que se trata, a coruja de Minerva. A coruja de Minerva, ou a coruja de Atena, como é conhecida, é um animal que representa a sabedoria, que representa a filosofia. Esse também é um assunto que nós vamos deixar para outro vídeo. Se você quiser, comenta para que possamos trazer essa curiosidade. Mas a Atena, a deusa Atena, ela é a deusa da fertilidade, da sabedoria, do conhecimento. E reza a lenda que essa deusa tinha sempre junto de si, o seu pet grego era uma coruja. E essa coruja, ao entardecer, descia
alçava voos sob o Olimpo e contemplava toda a realidade, tudo aquilo que foi feito durante o dia. Platão é quem vai ser o responsável por essa ideia. E associa-se à ideia da coruja a ideia de filosofia por ser aquela que contempla a realidade, contempla o que existe, o que está feito, o que reflete, é o que olha por cima, com um olhar crítico sobre o que já existe. Mas mais tarde, um outro filósofo, muito mais tarde, chamado Hegel, dirá que inclusive se deveria substituir a figura da coruja, ou não se reduzir a filosofia à figura da coruja, mas ela também deveria ser o galo gaulês. E quando Hegel utiliza essa ideia, ele está se referindo ao símbolo francês propriamente dito, como aquele que desperta para a realidade. E com isso ele vai dizer que a filosofia não deve ficar apenas no mundo das ideias, como queria Platão, no mundo da contemplação, mas que também é prática. Mas isso, obviamente, é assunto para um outro vídeo. Apenas fazendo essa distinção, a coruja de Minerva, a coruja é o símbolo da sabedoria, da filosofia. A ciência da pedagogia também utiliza a coruja como seu símbolo, muito próximo, senão a mesma coisa ou com a mesma intenção da filosofia. E é chamada de coruja de Minerva quando se refere à tradução romana, porque a deusa Minerva, para os romanos, equivale à deusa Atena, para os gregos. Há variações da história desse mito, como de todos os mitos, mas isso é um assunto específico para um outro vídeo ou para as suas pesquisas. Voltemos então à ideia da origem da palavra filosofia propriamente dita, agora que você já sabe e conhece os dois radicais que compõem essa palavra. Então, filosofia literalmente significa a amizade, o amor à sabedoria. Portanto, a filosofia é literalmente isso, o amor, a amizade à sabedoria, aquele que busca o saber, aquele que busca o conhecimento. Cabe ressaltar que essa ideia vai muito além de apenas buscar o conhecimento. Ela envolve o desejo profundo de entender o mundo, a vida e a própria existência. E aqui nós temos uma dimensão muito importante que facilmente se faz confusão sobre a filosofia. O filósofo, ele não é e nem deve ser aquele indivíduo que vive no mundo das ideias, usando uma categoria platônica, ou aquele que viaja na maionese, usando uma linguagem popular. O filósofo, ele busca a sabedoria para, por meio do conhecimento, compreender as causas do mundo, da natureza, da razão, buscar compreender até aquilo que até então ainda é incompreensível, fazer perguntas, suscitar dúvidas, trazer problemas e a solução ou a tentativa de solução desses problemas gera aquilo que nós chamamos de conhecimento científico, gera aquilo que possibilita a transformação da humanidade, tanto da natureza, quanto da cultura, dos valores, da ética, da estética e de uma série de questões que envolve desde a dimensão mais prática, mais básica da nossa vida, até a dimensão mais complexa que nos atém e que nos incomoda cotidianamente. Portanto, a filosofia é literalmente o amor à filosofia. Onde que ela surge? A filosofia surge lá na Grécia Antiga, né? Aqui nós temos a Grécia continental, vamos pegar uma canetinha aqui para nos ajudar. Temos aqui a Grécia continental, aqui ó, tem Atenas, né? Principalmente nessa região. A Grécia Antiga dominava, veja, todas essas áreas verdes aqui, são regiões onde a Grécia Antiga dominou, inclusive parte da Itália. Isso nos faz entender por que que os gregos e os romanos vão estar bastante próximos durante toda a história da humanidade. Então, a filosofia no Ocidente, principalmente, a sua origem ocidental, vai ter a sua origem da Grécia continental, da Grécia Antiga, nesse
ambiente. Mas antes disso, a filosofia bebe, antes mesmo dela ter o seu apogeu, o seu nascimento na Grécia, ela bebe do conhecimento do grande continente africano. E isso muitas vezes, infelizmente, é ignorado. Grande parte das ideias dos filósofos da Grécia Antiga não são originais, não nasceram na Grécia Antiga. Elas vieram a partir das suas viagens, dos seus conhecimentos já do continente africano. E isso ficou negligenciado, ou é negligenciado, em muitos livros de história da filosofia, justamente por toda a questão cultural e toda a questão que envolve a civilização europeia, a civilização ocidental, versus a civilização e a compreensão de mundo da civilização oriental. Isso também é um assunto que cabe discutirmos à parte, com maior profundidade em outro momento, mas que cabe aqui a reflexão para que você fique atento a essa ideia e a essa curiosidade essencial para que possamos compreender melhor o que significa a filosofia. Continuando então, lá na sua origem, considerando aqui a filosofia ocidental, principalmente, desde a sua origem na Grécia Antiga, se deu aproximadamente em torno do século VI a.C. Então, em torno de 550, 600 anos antes de Cristo, é que vai surgir a filosofia na Grécia Antiga. E ela surgiu com uma série de pensadores, os primeiros pensadores, que hoje são chamados de pré-socráticos. Pré-socráticos, como você pode deduzir pela escrita, são aqueles que vieram antes de Sócrates. É óbvio que à época eles não se denominavam ou não eram denominados pré-socráticos. Isso é uma divisão que o pensamento acadêmico vai fazer para compreendermos os períodos filosóficos. Esses pensadores que surgem antes de Sócrates, que vai ser um divisor de águas na forma de pensar e na ocupação principal da filosofia, eles eram chamados de pré-socráticos. Vários deles destacam-se alguns, como por exemplo o conhecido filósofo Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Zenão de Eleia, Pitágoras. Professor, mas Pitágoras não era um matemático? Esse Pitágoras é o mesmo Pitágoras da matemática? Sim, é exatamente o mesmo Pitágoras do Teorema de Pitágoras. E ainda existem matemáticos que dizem que os filósofos para nada servem. Ocorre que na Grécia Antiga, e durante um grande período da história da construção do pensamento científico, essa divisão, que é uma divisão cartesiana, de René Descartes, início da modernidade, essa divisão cartesiana do conhecimento em especialidades, ela não existiam. Esses pensadores não estavam preocupados em ser donos do saber ou da sua área. Então não interessava exatamente se você era médico, matemático, filósofo, astrólogo, que não era uma ciência, a ideia de ciência nem existia nessa época, mas se você estava preocupado com o saber, se você era apaixonado pelo saber, se você buscava o conhecimento. Portanto, esses pensadores, esses conhecedores, eles partiam do princípio de que o conhecimento ele é integral, ele não se dissocia. E se nós estudarmos a árvore do conhecimento, a origem das ciências, nós vamos verificar que, de fato, todas as ciências estão interligadas. Isso faz com que muitas discussões contemporâneas sobre uma ciência ser mais importante ou menos importante, melhor ou pior que a outra ciência, ser mais útil ou menos útil que outra ciência, isso é uma discussão pós-moderna e até mesmo contemporânea que vai ser influenciada principalmente com o pensamento cartesiano de René Descartes e com o pensamento utilitarista. Mas isso também é um assunto para outras aulas. Nesse momento, vamos priorizar e voltar aos nossos pré-socráticos principais. Então, Pitágoras, Timeu, Anaxágora, dentre outros filósofos, Demócrito. Demócrito foi
um dos primeiros, se não o primeiro pensador a criar a ideia de o átomo, né? Da origem do átomo e outros conhecimentos que até hoje nós utilizamos. Então, quando nós revisitamos a história da filosofia, nós vamos encontrar muitos desses pensadores que viveram lá há mais de 500, 600 anos antes de Cristo, completamente presentes no nosso cotidiano. Esses filósofos, esses pensadores, eles buscavam explicações racionais para os fenômenos, para os acontecimentos do mundo, em vez de recorrer apenas ao mito e à mera opinião, aquilo que era chamado de doxa. Então, observe, aquela época não era possível dar um Google para saber por que as estrelas brilham, por que as ondas do mar ficam revoltas. Então, quando se surgia a dúvida, a curiosidade, por que as ondas do mar ficam revoltas? Por que ora o mar está calmo e ora o mar está agitado? Como não se sabia explicar racionalmente o que acontecia do ponto de vista fenomênico, do ponto de vista da natureza, da physis, que de onde vem a palavra física, né? Eles criavam mitos, eles criavam deuses, explicações míticas para isso. Então, se o mar ora estava calmo, ora estava revolto, era porque Netuno, o deus dos mares, estava ora tranquilo, ora revoltado com os humanos e exigia algum sacrifício. Então, se você assistir, por exemplo, aquele filme Helena de Troia, você vai ver o sacrifício de uma virgem ao mar para que o mar fique propício para a navegação. Esses primeiros pensadores, eles começaram a desconfiar que essa história não era bem assim, que talvez nem tudo ou nada fosse influência divina. E eles começaram a encontrar explicações racionais. Eles começaram a se questionar qual era a causa física cosmológica, cosmos, que significa ordem, né? Como que essa ordem surge em contrapartida ao caos, à desordem. Lembrando que cosmos e caos são nomes de deuses da mitologia grega. Então esses pensadores, eles vão contrapor-se à mera doxa, à mera opinião ou ao pensamento mítico, mitológico, buscando uma explicação racional. E aí tem a origem daquilo que hoje nós vamos chamar de ciência, de explicação racional, científica daquilo que ocorre. Portanto, esses pensadores vão ser essenciais para a construção de todo o pensamento e o surgimento da filosofia ocidental. Principalmente, nós vamos ter como destaque dois grandes pensadores, Tales de Mileto, que é um dos mais antigos que tem conhecimento, lá por volta de 580, 600 anos de Cristo, e depois dele, outros pensadores, um outro pensador que também é bastante conhecido, que é Sócrates, por volta de 470 a.C., que surgem lá na Grécia Antiga e vão utilizar o seu pensamento para transformar a forma como nós concebemos. Isso traz uma mudança de perspectiva que vai marcar o pensamento filosófico ocidental, ou seja, a tentativa de entendermos o universo através da razão, da observação, através daquilo que hoje nós chamamos de ciência e que os gregos denominavam de episteme. E aqui nós temos uma primeira divisão. A filosofia vai marcar, principalmente no Ocidente, como um divisor de águas entre o pensamento da doxa, da mera opinião, o pensamento mítico que atribuía tudo aquilo que não conseguia explicar racionalmente aos deuses. Então a pessoa dormia. E quando dormia, sonhava. E ela não conseguia explicar por que ela sonhava e como que aqueles sonhos se davam daquela forma. Ela dizia, buscando uma explicação, que estava sob a influência de um deus, algo exterior à sua compreensão, que era o deus Hipno, também pai de Morfeu, da onde vem a palavra morfina, que acalma, que tranquiliza, que coloca em estado hipnótico, dentre várias outras explicações. Eles olhavam as estrelas à noite e não conseguiam explicar
como que aqueles pontos brilhantes cintilavam no horizonte. E encontravam uma explicação mítica para isso. Ora, aquilo é a Via Láctea. Mas o que é a Via Láctea? A Via Láctea, via em latim significa caminho, láctea significa leite. Aquele é o caminho do leite. Mas como se formou? Simples. A deusa Hera, que era a esposa de Zeus, foi obrigada a amamentar Hércules. Essa é uma das versões da história. Hércules era um dos filhos bastardos de Zeus com uma humana, portanto ele era um semideus. Mas ele era um dos filhos prediletos de Zeus. E Zeus fez com que a sua esposa Hera amamentasse Hércules. Era muito vingativa, era muito vingativa, e como ela era uma deusa, ela era imortal. Como Hércules era um semideus, ele era mortal. O que ela fez de forma astuta? Ela ingeriu veneno para que, ao amamentar, Hércules ingerisse o veneno por meio do seio, por meio do leite, e viesse a óbito, e assim ela pudesse se vingar da traição de Zeus, de acordo com uma das versões dessa história. Ocorre que Hércules, muito astuto, mordeu o seio de Hera e o leite se espalhou pelo manto noturno celeste. Daí surgiu um rastro de leite, a Via Láctea, o caminho leite, que assim o denominamos até hoje. Então foram explicações que até hoje nós utilizamos a mesma nomenclatura, obviamente, espero eu, com o entendimento científico, mas que se buscava compreender e explicar o universo. O que esses pensadores fizeram foi transformar esse conhecimento buscando uma explicação racional para os fenômenos que pudessem ser explicados racionalmente. E aqui cabe um importante destaque. Quer dizer, a filosofia, em regra, não nega a existência de seres divinos, de Deus ou de algo além da razão. Pelo contrário, ela diz que depois do limite da razão, tudo é possível. Ou seja, aquilo que a razão ainda não foi capaz de compreender, de conceituar, de prender dentro, de explicar, pertence ao mítico, ainda pertence ao imaginário. Mas isso também é um assunto para aprofundarmos em outro momento. Então nós temos aí a marca do surgimento da filosofia ocidental. Mas quem é, afinal, o filósofo? O termo filósofo ele foi popularizado por um desses pré-socráticos chamado Pitágoras. Pitágoras, o mesmo do Teorema de Pitágoras, acreditava que ninguém podia ser realmente sábio, completo, mas todos podiam amar a sabedoria, buscar a sabedoria. E assim surgiu o conceito de filosofia como uma jornada, um caminho de questionamento e de reflexão. E aqui uma curiosidade, você sabe o que significa o termo PhD? É bastante comum hoje ouvirmos, fulano é PhD em matemática, fulano é PhD em física, fulano é PhD em filosofia, o que passa a ser uma redundância quando nós olhamos a origem dessa palavra. Mas o que será que é PhD? Só uma curiosidade que nós verificamos e que causa muitos erros no seu entendimento. PhD é a abreviação de Philosophy Doctor, doutor em filosofia. Por quê? Porque para ser doutor é necessário que se desenvolva uma tese. Por isso que no mestrado a gente faz uma dissertação, que é uma pesquisa, um estudo, e no doutorado nós fazemos uma tese, que é uma obra original. Uma obra original não significa que é inventar algo do nada, também implica isso, mas pode ser uma forma original, uma forma diferente de dizer aquilo que já existe, certo? Então, isso faz, quando a universidade é criada,
principalmente com a igreja, né? O meio acadêmico é criado para que você pudesse receber o título de doutor, você precisava criar uma tese. E criar uma tese significa levantar um problema que ainda não foi levantado ou levantar um problema sobre um problema já supostamente solucionado, uma antítese, uma antítese, certo? Isso faz com que você crie uma nova teoria, uma nova tese, uma nova reflexão. Não vou entrar aqui na especificidade dessa discussão, que é bastante complexa, mas para que você saiba, a palavra PhD vem da tradução inglesa Philosophy Doctor, doutor em filosofia, ou doutor de filosofia. Portanto, no Brasil, principalmente, e em alguns outros países, é comum falar que, fulano concluiu o doutorado, agora ele vai fazer um PhD, como sendo um pós-doutorado. Não é bem assim, né? Um pós-doutorado não é nada mais, nada menos do que uma especialização feita, como o próprio nome diz, depois do doutorado. Assim como uma pós-graduação não é nada mais, nada menos que uma especialização, um aprofundamento feito depois da graduação. Mas essa é apenas uma curiosidade acadêmica para que, se formos discutir quem pode ser chamado de doutor ou não, inclusive muitos doutores sem doutorado, que saibamos ao menos da onde vem o termo e que tenhamos aqui uma curiosidade filosófica para talvez descontrair na roda de amigos ou cultura inútil. Pois bem, agora que você já sabe um pouco dessa curiosidade, e a tal risada da escrava Trácia? Pois bem, de onde vem essa ideia da escrava Trácia? Ela tem a ver com um filósofo caindo em um poço. Antes vamos compreender por que escrava Trácia. A escrava Trácia, porque supostamente a personagem dessa história, ela veio daqui, dessa parte da Grécia que é a Trácia. E essa parte da Grécia, que é a Trácia, hoje ainda, né, ela fica aqui entre Bulgária, Turquia e Grécia, e atual Grécia, né? Era um corredor de passagem entre o Mar Negro, o Mediterrâneo, enfim, e esses povos eram frequentemente escravizados, eram frequentemente vendidos como escravos. Reza a lenda que em um determinado momento o nosso filósofo Tales de Mileto estava a passear, contemplando as estrelas, olhando para o alto e não viu o fosso à sua frente e ele caiu dentro desse fosso. E ao cair dentro desse fosso, ele foi surpreendido por uma escrava, a escrava Trácia. Essa escrava Trácia, ela vai fazer uma piada e dizer como que é irônico, né? Alguém que tenta entender o universo, mas não consegue prestar atenção nem naquilo que está à sua frente. Então, esse mito, essa historinha da escrava Trácia, de que Tales Mileto, contemplando as estrelas, caiu no fosso à sua frente, é o culpado pela ideia da origem de que o filósofo vive com a cabeça no mundo das ideias, vive pensando com a cabeça no mundo das ideias e não consegue pensar no mundo prático. Porém, se nós observarmos a moral por trás dessa história, ela tem algo a mais a nos dizer. Ela pode talvez nos sugerir justamente a ideia de que, apesar de tentarmos buscar elevar o nosso pensamento, o nosso conhecimento, nós também sofremos com os impercalços do dia a dia, com os desafios do cotidiano, com a realidade, aquilo que a razão nem sempre pode compreender, aquilo que às vezes, por mais inteligentes e atentos que nos julgamos estar, deixamos passar despercebido. Quando nós compreendemos essa realidade inevitável de todo o pensamento, não apenas do pensamento filosófico enquanto uma ciência específica, nós passamos a pensar com mais calma, com mais a tranquilidade, a não nos entendermos como donos da verdade e donos do conhecimento. Então, a história da escrava Trácia traz um pouquinho dessa moral, né? De que o amor pela sabedoria, ou seja, a filosofia, é uma jornada cheia de curiosidades,
mas também de distrações e desafio. E que filosofar é olhar para o mundo de uma maneira crítica, reflexiva, mas sem esquecer de onde estamos pisando. Ou seja, qual é o limite, qual é o alcance do meu conhecimento? A partir de qual realidade eu estou pensando, refletindo, criticando? Né? Tem um filósofo que eu gosto muito, na verdade ele é um biólogo, que é Maturana. Maturana dizia: quando eu mudo a pergunta, eu mudo a resposta. Quando eu mudo o observador, eu mudo a observação. E ele fala isso para demonstrar justamente como que o observador interfere sobre o objeto observado. Ou seja, todos os nossos juízos, todas as nossas concepções sobre o mundo, o que é bom, belo, justo, o que é moral, imoral, como deveria ser a política, a estética, a ética, a ciência, as religiões, tudo isso é apenas um ponto de vista a partir da vista de um ponto do todo e da imensidão. Precisamos estar atento para não nos lançarmos no buraco que está logo à frente e cairmos sobre a desgraça da risada da escrava Trácia. Pois bem, essa busca pela verdade, ela continua até hoje. É daí que nós trazemos algumas perguntas. Você acha que é possível ser sábio e prático ao mesmo tempo? Ou razão e prática são coisas distintas? Ou os filósofos vivem sempre com a cabeça nas nuvens? O que você pensa sobre isso? Será que de fato, quando dizemos na teoria uma coisa, na prática outra, faz sentido? Será que é possível a prática humana, racional, sem uma teoria por trás dela, mesmo que o ser que a pratique não a conheça? Será que é possível uma ciência útil, prática, concreta, sem que antes ela tenha surgido de uma reflexão abstrata, complexa? Será que a matemática é tão diferente da filosofia ou a matemática é a filosofia traduzida em números? Afinal, os números existem? Onde está o número 1? Ele existe no mundo concreto como uma pedra? Ou é uma abstração da mente? Enfim, essa e algumas perguntas ficam aqui como sugestão para você responder, colocar nos comentários, fazer a sua reflexão, sempre com muito respeito, com muita educação, buscando no mínimo estar fundamentado. Porque uma coisa nós precisamos concordar. A filosofia não é dizer tudo o que se pensa, mas é pensar sobre tudo o que se diz. E pensar sobre tudo o que se diz não é construir uma oração, uma frase sobre aquilo que vem à memória. Coisas completamente estapafúrdias nos vêm à memória. Eu posso imaginar um dragão alado, eu posso imaginar gnomos, eu posso imaginar qualquer coisa. E isso pode não existir, mas existe enquanto ideia. Como que eu convivo com aquilo que pode ou não pode existir? Qual é, de fato, o limite que trata ou que separa o real do racional, o imaginário do possível? Aliás, grande parte das coisas que hoje são possíveis não eram ontem impossíveis. Enfim, o filósofo está aqui muito mais para fazer perguntas do que para apresentar respostas, porque quando supostamente se encontra uma resposta, ela se torna uma ciência tal qual a conhecemos hoje, até que outra pergunta pertinente ou impertinente possa ser feita sobre ela. O filósofo está muito mais preocupado com o amor à sabedoria, com aquilo que está sempre no âmbito do desejo, da busca, e que se permanece sempre insaciável, que está sempre nos transformando naquilo que nós somos ou poderemos ser, e que diz muito sobre aquilo que fomos. As grandes questões da humanidade, quem sou, de onde vim, para onde vou, jamais foram respondidas. Mas nós havemos de convir que talvez tudo o que fomos, somos e seremos derivam da tentativa de responder essas perguntas e de conhecer, como dizia o oráculo de Delfos a Sócrates,
conhece-te a ti mesmo. Espero ter ajudado você a compreender um pouco melhor a origem da palavra filosofia, a origem da filosofia, conhecer e usar o mito da escrava Trácia como um objeto de reflexão para o seu conhecimento, e deixe aqui o seu comentário, a sua resposta a essas perguntas, provocações e sugestões de outros vídeos e assuntos sobre filosofia e o conhecimento geral, para que possamos juntos aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento e o nosso senso de humanidade. Um fraterno abraço.